irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidá-los a estar abrindo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos encontram, quero externar a Deus a gratidão pela oportunidade que me é concedida de estar novamente aqui juntamente com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João, que tem abençoado poderosamente o meu ministério. Louvo a Deus por alguns amigos que Deus me deu aqui neste lugar, pastor João, como os demais pastores que ele auxilia, que fazem parte dessa diretoria e que tem concordado quando o nosso nome é mencionado para estar juntamente convosco. Que Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todos os pastores. Deus abençoe a igreja. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24. Graças a Deus que Deus está nos dando a oportunidade de estarmos terminando este ano. E diante de um ano tão difícil, nós ainda temos fé para celebrar o Senhor. Glória a Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um que se chamava Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela aconteceram nesses dias? E ele lhes respondeu, e ele lhes perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive, ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Para crer tudo que os profetas disseram. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Regina. Hoje ela deu um jeito para conseguir folga. Ela trabalha no shopping na parte da tarde, vai até às 10 da noite, bem ali ao lado de casa, o Shopping Sul, mas ela deu um jeito para poder conseguir uma folga.
Glória a Deus. Amanhã eu prego em uma regional do nosso ministério, então eu fiz a escala, né? Hoje ela vem comigo e os meninos ficam em casa, e amanhã ela vai trabalhar e os meninos vão comigo. Eu louvo a Deus por sua vida, viu, amor? Glória a Deus. Graças a Deus. Foi uma pessoa que Deus me deu há 20 anos atrás. E tenho suportado. Ela é mulher. Eu te amo muito, viu? Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um tema bastante sugestivo para falarmos a palavra de Deus nesta noite. Nós sabemos que o profeta Daniel foi um profeta que se destacou diante de uma das situações difíceis que a nação escolhida estava passando, até porque o profeta Daniel, ele está profetizando no cativeiro. Alguns profetas profetizaram antes do cativeiro, como Jeremias, falando a respeito do que aconteceria. Outros profetas profetizaram próximo à entrada da Babilônia, e o profeta Daniel, ele pôde viver lá dentro. E o interessante que nessa mudança de império, agora o Império Persa, ele ainda continua se destacando, ele ainda continua triunfando, continua profetizando. Isso é muito importante. E Daniel, ele foi colocado como uma pessoa importante dentre os líderes ali daquele império. E a palavra do Senhor diz que isto gerou ciúmes, gerou revolta, gerou oposição, perseguição, porque quando o servo de Deus, ele se destaca, muitas coisas são mexidas. Quando o servo de Deus, que tem um espírito de excelência, que tem um dom que Deus lhe concede, que tem uma visão sobrenatural da vontade de Deus sobre a terra, sobre os homens, sobre as circunstâncias, esta pessoa, ela galga sucesso, mas é um sucesso diante de oposições, de dificuldades, de perseguições. E o profeta está diante de uma grande perseguição aqui. E eu acho lindo quando Daniel entende que a perseguição, ela é vencida também, primeiramente, através da oração. Quando nós oramos no meio das perseguições que passamos, Deus já está consciente de que nós estamos buscando o auxílio, estamos buscando socorro, estamos buscando ajuda. E Daniel tinha este hábito, era hábito Daniel estar buscando ao Senhor. E quando ele vai orar, ele traz à lembrança o que Deus já tinha revelado para o seu povo, através dos seus mandamentos, dos seus escritos. E Deus inspira alguém diante desse texto para tematizar esse 32º aniversário desta igreja aqui neste templo. E eu acredito que esta pessoa, ela, quando teve essa inspiração, ela pôde entender uma grande verdade da parte de Deus para os seus adoradores, que o avivamento, ele é gerado primeiramente pelo ouvir a palavra de Deus, pela revelação manifesta através da palavra. Deus, ele sempre quis se revelar ao homem. Deus sempre desejou que o homem, a sua criação, viesse a ter um conhecimento da sua vontade,
do seu querer, daquilo que ele estabeleceu. E Deus levanta um profeta por nome Oséias, e Oséias, em meio a um período difícil da nação, ele lança uma profecia que nos alerta muito a respeito do buscar o conhecimento da palavra de Deus. Ele diz que o povo estava sendo destruído, e o motivo pelo qual o povo estava sendo destruído é por não conhecer a palavra de Deus. Então, isto é um alerta para nós. Devemos sim conhecer a palavra do Senhor, devemos buscar o conhecimento, devemos buscar a revelação de Deus, porque um dos meios que Deus manifesta a sua glória, se revela ao homem, é pela palavra. Creio eu que é um dos principais meios que Deus utiliza para se revelar. E quando Deus chama o homem, Deus o chama pela palavra. Quando Deus apareceu a Moisés, Êxodo capítulo de número 33, diz a Bíblia que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jétro, e Deus, ele se manifesta em uma sarça. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Deus, ele atrai Moisés para aquela visão, a ponto dele dizer assim: agora eu me virarei para lá e verei por que a sarça pega fogo e não se consome. Quando Moisés pensa isso no seu coração, Deus fala do meio do fogo, e Deus diz assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é uma terra santa. Moisés entendeu que quem falava com ele não era uma voz humana, mas era uma voz soberana, uma voz divina. Por que, pastor Jefferson? Porque Moisés questiona, indaga: quem és tu, Senhor? Quando Moisés está dizendo quem és tu, Senhor, Moisés reconhece que aquela voz era a voz de um ser maior, um ser mais poderoso, um ser que tinha em sua personalidade o senhorio. E ele questiona: quem és tu, Senhor? Aí Deus, que quer se revelar a quem chama, ele começa a dizer quem era para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó, e tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Seu clamor tem chegado até a mim. Agora eu te enviarei, e tu irás libertar o povo das garras de Faraó. Moisés, ele começa a entender a dimensão desse chamado, só que ele quer saber mais a respeito de Deus. E coisa boa, pastor João, é quando o crente quer saber mais a respeito de Deus. E ele diz assim: Senhor, e se eu for e eles perguntarem quem foi que te enviou, Moisés, o que é que eu vou dizer? Aí Deus se revela mais uma vez, agora o seu nome: eu sou o que sou. E tu dirás ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Deus sempre quis se revelar. Semelhantemente, quando Jesus, ele encontra Saulo indo ao caminho de Damasco para perseguir a igreja, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se manifesta, e Saulo tem, ele tem um grande impacto em sua vida, de maneira que ele não reconhece quem é que estava se manifestando naquele momento, mas Deus sempre quis se revelar a quem chama. Deus sempre quis se revelar a quem chama. Jesus então fala com Saulo, e a voz que falava com Saulo dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo também reconhece que a voz não era uma voz de ser humano, a voz era uma voz de um ser
sobrenatural, um ser poderoso. Como o pastor Jefferson, ele questiona: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aleluia. Aí Jesus vai se revelar a Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ora, Saulo não perseguia Jesus em sua mente, perseguia a igreja, mas quem persegue a igreja toca no dono, e o dono cuida da igreja, porque ele é o dono dela. É por isso que essa igreja aqui neste lugar pôde comemorar o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, lembrando do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 20º, 30º, 31º, 32º, e uma coisa é certa: se Jesus não voltar, ela vai continuar trazendo a lembrança esta data. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono, e o dono dela é Jesus de Nazaré. É por isso que ela cresce, é por isso que ela avança, é por isso que as almas se convertem, é por isso que os campos se abrem, é por isso que os milagres acontecem, é por isso que a gente se reúne e adora a Deus para agradecer por tantas coisas boas que Ele tem feito no meio de nós. E eu já faço parte dessa história. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar neste momento. Para mim é uma honra muito grande. Deus me introduziu nessa história. Eu não tenho feito muita coisa, mas uma coisa é certa: eu tenho uma convicção de que Deus está no meio de vós, operando a cada dia na vida daquele que acredita na dimensão da sua chamada. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus quer se revelar. Deus quer se revelar. Se você ainda não teve experiência com Deus, Deus quer se revelar para você. E como é que eu vou começar a conhecer este Deus? Através da sua palavra. A palavra de Deus, escrita por mais de 40 escritores, por cerca de 40 escritores, de tempos, épocas diferentes, em lugares diferentes, ela agora traz este conjunto de livros, que traz o plano divino de Deus, para a salvação da humanidade, para a comunhão com seu Criador. E isso é interessante, que a humanidade precisa sim ter um relacionamento com seu Criador, e o seu Criador está revelando como é que esse relacionamento se dá, através da revelação da sua palavra. E esta palavra vai dizer que haverá momentos que Deus manifestará os seus dons, e através dos dons também virá a manifestação do querer, da vontade de Deus, para aqueles a quem Deus chama, aqueles a quem Deus escolhe, aqueles a quem Deus introduz no seu plano, porque Deus tem um plano. E eu falo isso com temor, mas é uma crença minha, pelo que eu aprendi. Não é uma questão de que um dia eu conhecer Deus e que eu vou ser salvo para sempre. Não, Deus tem um plano, e cabe a nós reconhecer ou saber qual é as circunstâncias de deveres e direitos deste plano, e nós nos adaptarmos a ele. Não é que o plano se adapte a nós, porque nós somos menores do que o plano que Deus estabeleceu. A tendência é aquele que quer ser salvo se adaptar ao plano que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Aqui está o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ou eu me adapto a este plano, ou eu renuncio àquilo que vai de confronto a ele, ou eu abro mão
do meu desejo, da minha vontade, do meu querer, das minhas ideias, do que eu penso, e eu posso de certa forma aprender, eu posso de certa forma entender, eu posso de certa forma viver o plano de Deus na minha vida. Então eu passarei a desfrutar dos benefícios salvíficos de Deus em meu ser. Deus tem um plano, glória a Deus, e não é que este plano seja adaptável a nós é que devemos abrir mão, renunciar e nos adaptarmos a este plano. A Bíblia está revelando-nos o plano de Deus. Então, por isso que é importante ler Bíblia, por isso que é importante ouvir Bíblia, por isso que é importante ter o contato com a Bíblia, por isso que é importante, aleluia, buscar o conhecimento da Bíblia, por isso que é importante ser instruído sobre a Bíblia, por isso que é importante nós acreditarmos na Bíblia, e mais importante do que tudo é colocarmos essa palavra dentro do nosso coração e procurarmos viver. Sabe por quê? Porque quando estamos vivendo, o Espírito de Deus terá liberdade de agir em nós, através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, a palavra de Deus é divinamente inspirada, ou seja, Deus, pinos vem de respiração. A palavra de Deus é a respiração do Espírito. Quando estamos em contato com a palavra, o Espírito tem vida em nós, ele começa a respirar em nós, ele tem vida, e enquanto ele tem vida, ele está nos conduzindo para o plano, está nos ajudando no plano, está nos envolvendo com o plano. A palavra de Deus é poderosa. O escritor aos Hebreus capítulo 4 versículo 2 escreve dizendo que esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão do corpo, da alma, da junta e das medulas, e é apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração humano. A palavra de Deus é poderosa, é poderosa, é poderosa. Há poder na palavra de Deus. Oi a mandar a seminarai anduia se. Oi ancho minikio seminai. Aleluia, aleluia. Certa feita, estando fazendo missões no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, na cidade de Guapari, um irmão morava um pouco distante da igreja, e ele costumava ir para a igreja. Ele não tinha veículo, mas ele ia andando para a igreja. E o interessante é que aquele irmão, quando ia para a igreja naquela noite, alguns assaltantes se aproximou dele para poder lhe assaltar, procurando talvez um dinheiro ou outra coisa, não sei, mas eles se aproximaram. Quando eles se aproximaram, o irmão pegou a Bíblia. Ele pegou a Bíblia que estava em sua mão abaixada, e ele pega a Bíblia e coloca no seu peito. E quando ele coloca a Bíblia no seu peito, um dos assaltantes diz para o outro: não mexe com ele não, porque ele é crente. Porque ele é crente. Mas como foi que aqueles assaltantes entenderam que aquele irmão é crente? Porque aquele irmão estava com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. Ei, muitas pessoas hoje carregam a palavra de Deus em seu celular, e eu não tenho nada contra isso, mas uma coisa eu tenho total convicção e total certeza: se naquele momento aquele irmão se estivesse sem a Bíblia e pegasse o seu celular para colocar no peito, ele seria assaltado. Mas a palavra de Deus, ela expulsa os demônios. A palavra de Deus, ela tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Alguém trouxe a Bíblia nesta noite? Levanta aí, de glória. Diga para o irmão que está do teu lado: eu tenho Bíblia. Ei, quase ninguém falou. Diga mais uma: só quem trouxe, só quem tem, só quem não tem vergonha de andar com ela. Diga para ele: eu tenho Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele morreu na cruz. E enquanto Jesus esteve na terra, ele foi relembrando as promessas que foram feitas através da palavra. Ele foi trazendo ao conhecimento algumas situações que acontecem em Gênesis, Apocalipse. Porque Apocalipse, ainda que for escrito depois, fala de assuntos escatológicos. E Jesus, enquanto esteve na terra, ele falou de algumas coisas que aconteceu, que estava acontecendo e que também aconteceria. Daí se entende a explicação de Jesus quando se manifesta a João na ilha de Patmos, dizendo: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Porque o tempo da vida do ser humano, ela é dividida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Quando Jesus está dizendo que era, que é e que há de vir, ele está tão somente revelando que esteve presente no passado, está presente no presente e continuará presente no futuro. Glória a Deus. Aleluia. Ei, pastor, mas eu conheci Jesus esses dias. Como é que ele esteve presente no passado? Você só chegou vivo até conhecê-lo nesses dias, porque ele cuidou de você no passado. Ele cuidou de você no passado. E se você continuar honrando no presente, pode ter certeza, você não vai parar de adorá-lo no futuro. Jesus sempre quis trazer esta lembrança aos homens, aos seus ouvintes, aos seus seguidores. E diz a palavra do Senhor que as coisas passam a acontecer. E o que estava acontecendo era aquilo que um dia já tinha sido revelado. Até porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, Jesus, ele morre ao 3º dia, ele ressuscita, ele morre na sexta-feira, e passando a sexta ali, o sábado, e chega o domingo. E quando ele ressuscita, ele começa a se revelar a algumas pessoas. Ele começa a se revelar a alguns discípulos, algumas mulheres que desfrutaram do conhecimento da sua pessoa, do plano de Deus em suas vidas.
discípulos que estavam com ele no Getsêmani, eles se dispersaram. A Bíblia diz que todos fugiram. Eles não ficaram ali naquela noite. E o interessante é que Jesus é conduzido para ser morto. Passa diante de alguns julgamentos, passa pela via dolorosa, ele é zombado, ele é ferido. Isaías 53 está se cumprindo ali, e está acontecendo porque um dia Deus já tinha revelado que aconteceria. Nada que acontece na nossa vida para Deus é novo, porque quando acontece um dia Deus já tinha nos avisado. A gente é que não lembra, mas Deus, Ele estabelece o seu plano através do seu Filho, e o seu Filho agora ele é crucificado. E por que Jesus morreu? Porque se o Cordeiro Imaculado não morrer, não foi imolado, não haveria perdão dos pecados. Jesus então é morto na cruz. Quando Jesus é morto na cruz, algumas pessoas se aproximam. João estava próximo ali quando Jesus estava sendo crucificado, Maria, e por que não dizer outras pessoas estavam sendo impactadas por aquele momento. O ladrão na cruz reconhece que Jesus era o Senhor, Salvador e Rei. Senhor, lembra-te de mim, sacerdote, quando entrares no teu reino, Rei. Quando ele reconhece, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele desfruta do plano da salvação, porque agora ali estava sendo expresso o meio para qual o homem viesse a considerar-se participante da salvação de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. Diz a Bíblia Sagrada que ele é sepultado. Eu acho interessante porque algumas mulheres, elas, no terceiro dia pela manhã, elas querem ir embalsamar o corpo de Jesus. Sabemos que embalsamar é perfumar o corpo, até para que o desgaste da carne não venha ser mais rápido, para que haja um certo bom aroma. Então elas decidem embalsamar, elas vão em busca de algumas especiarias para poder embalsamar, mas há um pensamento dentre elas, porque eram só mulheres, e há um pensamento dentre elas, uma questão, uma preocupação: e quem é que vai nos revolver a pedra quando nós chegarmos lá? E é interessante que elas têm esta questão, mas elas continuam indo, continuam caminhando, continuam andando, porque existem muitas questões na vida do crente, mas uma coisa é certa: o crente não pode parar jamais. Quem nos revolverá a pedra? E quando esta questão não impede a sua jornada, a sua caminhada, elas chegam até ao sepulcro, e lá no sepulcro elas chegam a uma visão, elas enxergam, na verdade, que a pedra do sepulcro já estava revolvida. Alguém já tinha tirado a pedra da porta do sepulcro. A preocupação delas era: quem vai nos revolver a pedra? Porque somos mulheres e não temos força, mas aquele que é mais forte do que tudo e do que todos já estava vivo. A pedra teve que sair da frente. Se ele colocou a mão, eu não sei. Se ele liberou uma palavra, eu não sei. Mas uma coisa é certa: toda pedra que quer impedir o plano de Deus nesta igreja vai cair por terra, porque Deus é o dono. Deus está dizendo nesta noite: oposição aqui não tem vez. Coloca a mão no arado, ajude a somar, ajude a fazer, porque a obra vai avançar, queira você ou não.
Estou sentindo Deus aqui neste lugar. E ela suricandará sébia. Pastor João da Costa, Deus nesse 32º ano de celebração, Deus está falando conosco que vai tratar com quem quer atrapalhar e vai trazer esta pessoa para o conhecimento, para reconhecer que ele faz parte desta obra e Deus quer lhe usar também. Eis a interpretação destas línguas. O Senhor Deus Todo-Poderoso um dia abriu estas portas, um dia acreditou que daria certo, e Ele está nos revelando nesta noite que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Quem foi que entrou pela porta aí? Jesus então começa a se revelar. Ele aparece a algumas mulheres, aparece a Maria, a algumas mulheres. Ele aparece a um grupo, mas para outros ele não apareceu. E dentre esses estão os 2 discípulos que, por não ter visto, decidiram voltar para a vila de onde eles moravam antes de deixar tudo e seguir a Jesus. A frustração, a angústia, a falta de vontade, o desânimo tomou conta de suas vidas. Então eles decidem entre 2: vamos voltar. Acabou aqui, não tem mais Jesus. Mas algumas pessoas já tinham dito a eles que viram o Senhor, ou já tinham a notícia, já tinham chegado até eles, só que eles não viram com os próprios olhos. E Deus está nos alertando nesta noite: se você tem uma promessa e essa promessa ainda não cumpriu, você ainda não a viu, não queira desistir, porque ela ainda não aconteceu. Porque aquele que prometeu fiel é também para cumprir. Deus, antes de fazer, Ele vai falar. É por isso que João, escrevendo o seu evangelho, ele vai dizer que no princípio criou Deus. Melhor, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E isso reflete a Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, verbo dizer, disse Deus, haja luz. E houve luz. Disse Deus, haja e houve. Então, pastor Alberto, tudo que Deus fala, Ele é fiel para poder cumprir. Um dia Deus falou comigo ao meu respeito, e depois que Deus falou, eu acreditei, coloquei a minha fé e esperei, e tudo quanto Deus falou, aconteceu. Eu não espero mais acontecer
18, 44 anos, 24 anos que eu sirvo a Deus, 24 anos que eu vejo Deus cumprir promessa na minha vida, 24 anos que eu vejo a Bíblia se cumprir na minha vida. Glória a Deus, o que Deus falou ao teu respeito, ao respeito da tua casa, ao respeito da tua família, se ainda não cumpriu, não queira se frustrar por isso. Daqui a pouco vai acontecer, pastor, mas algumas pessoas já estão vendo a promessa, e daí vai chegar o teu tempo também, vai chegar o cumprimento na tua vida também. Persevere, permaneça, continue, não pare. O Deus que fez na vida do irmão, que você viu que fez, vai fazer na tua vida também. Ei, às vezes Deus faz primeiro na vida de quem acredita, para depois gerar uma fé na nossa vida também, fazer na nossa. O anjo apareceu a Maria, e quando o anjo apareceu a Maria, Maria descreu um pouco e disse: eu não sou casada, não conheço o varão. Mas o anjo disse: eis que a tua prima Isabel, mulher estéril, já está 6 meses de gestação. Aleluia. Aí Maria vai lá na casa de Isabel para ver, porque tem gente que é assim, não recebe a promessa e fica olhando a dos outros para poder crer e acreditar. E quando Maria chega na casa de Isabel, o menino que estava no ventre, na saudação, o menino que estava no ventre de Isabel deu pulo no seu ventre. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Maria entendeu que o Deus que faz em Isabel vai fazer na minha vida também acontecer. Aleluia. Esses homens estão voltando para Emaús, mas eu louvo a Deus porque Jesus também se preocupa com quem para. Jesus também se preocupa com quem desiste. Muitas das vezes nós não. Muitas das vezes, esses dias eu estava estudando a respeito do significado de uma palavra. Eu tenho alguns livros, alguns dicionários que traz o original, o significado original das palavras da Bíblia. E eu achei algo interessante sobre a palavra abandono. Muitas das vezes o abandonar, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes o abandonar não é aquele que vai. O abandonar é aquele que deixa ir e nada faz. Então nós temos a tendência de, quando não nos serve, de abandonar. Mas Jesus está nos ensinando aqui que Ele ainda tem obra na vida de pessoas que estão desistindo agora. E eu vim profetizar nesta noite que muita gente que parou, Deus vai trazer de volta aqui. Eu vou repetir, muita gente que parou, Deus vai trazer de volta aqui. E outra coisa, essa pessoa vai voltar com uma experiência a mais. Qual é a experiência, pastor Jefferson? De que nunca vale a pena sair de Jerusalém antes das promessas se cumprir na sua vida. Jesus, ele vai ao caminho e começa a andar com aqueles homens. E Jesus questiona o que vocês estão conversando aí. E aqueles homens, eles começam então a trazer a resposta, a justificar a sua atitude. E começa a dizer: tu és peregrino em Israel, não sabe das coisas que tem acontecido, peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que tem acontecido no meio dela. E Jesus, como quem não sabia, mas ele sabe sim, é a intenção dele de poder atrair a atenção. E então ele questiona a respeito de quem? A respeito de quem? De Jesus, homem poderoso em palavras e em obras diante de Deus, como os nossos principais o crucificaram. Aí Jesus agora começa a se revelar, e ele não se revela
a sua essência de pessoa até ali, não. Ele estava ali, mas como os discípulos estavam com escama, como se tivesse com escama nos olhos, Jesus não diz, eu sou Jesus, não. Jesus começa a liberar a palavra, honestos e dados de coração, não vos convinha de acontecer como os profetas disseram. Tudo na vida daquele que serve a Deus vai acontecer do jeito que Deus falou. Se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado. Ninguém muda. Só você pode impedir que Deus estabeleça o querer dele pela sua palavra na sua vida, como o pastor Jefferson, abrindo, fechando, abrindo a porta. Se você fechar, ele não entra, mas se você abrir, ele entra para fazer morada. Ele atrai a atenção daqueles homens, e ele vai conversando e começa a falar a respeito de tudo que deveria acontecer. E quando aqueles homens chegam em sua casa, Jesus ele vai seguindo o caminho, e um deles fala: Senhor, já se faz tarde, fica conosco, fica aqui na nossa casa. E ele, sendo constrangido pelos homens, ele fica porque ele quer. Jesus quer entrar. Jesus quer entrar. Só basta convidar. Se convidar, ele entra. O diabo não precisa de porta. O diabo precisa de brecha. Se tiver uma brecha, ele entra. Jesus não entra em brecha. É o bom pastor, ele entra pela porta. Se abrir, ele entra. Glória a Deus. E ele entrou. E quando ele entra naquela casa, diz a Bíblia, que no partir do pão, as escamas que estavam nos olhos dos discípulos caem. E quando aquelas escamas caem, eles reconhecem que quem estava ali, e quem estava no caminho, e quem estava falando, era Jesus. E eles começam a indagar, porque Jesus sai, e eles começam a indagar: por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? Glória a Deus. Primeiro, Deus fala. Segundo, Deus ele não abandona. Melhor, Deus não abandona. Depois Deus fala. Glória a Deus. Depois Deus entra quando a porta é aberta. E quando a porta é aberta, Deus ele quer ter comunhão novamente conosco. Deus ele quer que você volte para a presença dele. Eu não sei onde que você parou. Eu não sei qual foi a Jerusalém que você deixou. Eu não sei o que tem te frustrado, mas Deus está dizendo nesta noite para alguém aqui: é tempo de voltar. É tempo de restabelecer. É tempo de abraçar de novo a causa. É tempo de voltar a orar, de voltar a evangelizar, de voltar a pregar. É tempo de voltar a se dedicar, de voltar a estar disponível. É tempo de voltar. Quando aqueles homens viram que era Jesus que estava com eles, eles começaram a dizer: quando ele falava, o nosso coração ardia. A Bíblia diz que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, Jesus já tinha passado por lá. Oh, glória! E os 11 discípulos, porque Judas ele teve
a sua paga pelo seu feito. Os 11 discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar. Oh, glória! Quando aqueles homens, aqueles dois voltam, eles começam a ouvir como eles falavam daqueles que tinham visto. Aí eles agora abrem a boca cheio de entusiasmo e diz assim: ele também apareceu para nós. Aleluia, aleluia. Eu convido o ministério de louvor a subir sobre este púlpito. Eu sinto a presença de Deus aqui. O meu coração está ardendo nesta noite. Eu sinto que Ele já entrou na casa, porque a porta aberta está. Então haverá comunhão de novo. Então haverá relacionamento com Ele de novo. Então haverá a sua presença em nossa casa de novo. Então haverá o seu milagre de novo. Ele vai nos colocar de pé. Fique de pé, igreja, nesta noite. Se você puder adorar o Senhor, se você puder me dizer, me diga-o. Se você puder agradecer, agradeça. Alguém está levantando a mão aí. Alguém está abrindo a boca aí. Quem sente a presença dele nesta noite. Tem renovo de Deus na casa. Tem restauração de Deus na casa. Tem milagre na casa. Ele está aqui renovando, fortalecendo. Ele está aqui, sinta a presença dele. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. a ti, ó Rei Jesus, Coroamos
para Jesus agora. Jesus está te chamando. Eu quero orar por você. O Senhor fala ao meu coração que tem, e Ele não quer abrir mão de você. A hora é agora. Aqueles discípulos se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. Jesus está te chamando agora. Vem. Onde está você que quer? Agora. Sai do seu lugar e vem. Ele está te chamando agora. Vem. Vem. Isso. Vem. Tem mais pessoas que precisam. Hoje eu te Senhor, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Glória a Deus.
Ramai, Xerebecou, Ramacaia, Harabacai, Rebecai, Rimicou, Charabacá. Aleluia, aleluia. Se tiver mais alguma pessoa, venha, nós vamos orar agora. Olha aí do seu lado se tem mais uma pessoa que queira entregar sua vida a Jesus, que queira voltar para o Senhor. Já estamos encerrando, orando a Deus. Faça isso nessa noite. Não volte para sua casa com a incerteza do amanhã. Alguém fala sempre: o futuro pertence a Deus. E a pergunta é essa: e você pertence a quem? Então a tua